Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos nós. Estamos nesta manhã abençoada por Deus, já cultuamos ao Senhor, já celebramos a Ele, já fomos ministrados na palavra do nosso Deus. E agora nós vamos pensar um pouco sobre esse tempo que nós estamos vivendo e vamos fundamentar na palavra de Deus, na orientação de um livro escrito pelo pastor John Piper, Coronavírus e Cristo. E nós vamos, ao longo das próximas semanas, começando hoje, trabalhar alguns princípios que o pastor John Piper traz para a nossa reflexão, para o nosso entendimento da palavra de Deus para este tempo. A nossa igreja tem compreendido a sua missão de ensino, e nós estamos aqui para continuar essa missão de ensino da palavra do nosso Deus, trazendo conforto, trazendo direção para a nossa vida, trabalhando os princípios da palavra do Senhor. E o primeiro tema que nós vamos abordar, dentro da visão do pastor John Piper, venha para a rocha. Esse chamado que Jesus nos faz para estarmos firmados na rocha que é Cristo, para olharmos para Ele como nosso autor e consumador da nossa fé e sustentador da nossa vida. Pensando nisso, pensando nesse tempo de coronavírus, é importante nós recordarmos algumas coisas da história. Eu quero destacar que este não é o primeiro trauma que a humanidade vive na área da saúde, na área das doenças. Lembrando e voltando um pouco na história, a lepra foi algo que incomodou muito, e nós temos registro disso na palavra de Deus, no Antigo Testamento, onde as leis direcionavam os cuidados, as orientações, as limitações, inclusive isolamento para aqueles que estavam contaminados pela lepra. No Novo Testamento continua essa realidade, Jesus opera alguns milagres, libertando pessoas dessa doença terrível. No segundo século foi muito forte a questão da varíola, e lesou muita gente, matou muitas pessoas. Entre o ano 1347 e 1353, cerca de 50 milhões de pessoas morreram por causa da peste bubônica, e isso trouxe grande tragédia para a humanidade. Já no século XX, a gripe espanhola tem sido bastante lembrada, porque ela também dizimou muitas vidas. No final do século XX, a partir da década de 80, e nós já convivemos com isso, nós temos a AIDS, que tem também destruído muitas vidas, e sempre a humanidade sendo afligida. E nesse começo de século XX, o ebola também foi algo marcante, trazendo muita morte, principalmente no continente africano. Por isso que nós devemos olhar para este momento de coronavírus, lembrando que a humanidade ela tem enfrentado terríveis pestes, doenças na sua história. E isso produz trauma, mas também produz crescimento, produz despertamento. E nós precisamos, como crentes em Jesus, e a Igreja de Cristo, ela permanece, ela atravessa essas tragédias todas, porque Jesus prometeu que a igreja seria vitoriosa, e às vezes alguns pensam que a vitória é somente na batalha espiritual, mas também podemos pensar que a igreja ela vai ser vitoriosa nesses momentos difíceis da humanidade. E nós precisamos, como crentes em Jesus, estar atentos a essa ação de Deus neste tempo, pensando que Deus quer nos usar como instrumentos dele para abençoar vidas, para investir também no crescimento do reino de Deus, levando esperança aos corações. John Piper, ele vai trabalhar coronavírus à luz da sua experiência também
de algumas enfermidades. E quem tem acesso a esse livro, ele está sendo disponibilizado em PDF, então todos podem ler. E o que nós vamos fazer aqui é trazer reflexões em cima deste livro. É pensar que Deus fala e o homem escuta. Há sempre uma necessidade de nós prestarmos atenção na palavra de Deus. É tempo de ouvir a Deus. É tempo de estar atento à voz de Deus. É tempo de perceber o que Deus quer nos falar. E o autor de Hebreus, no capítulo 1, versos 1 e 2, ele mostra que Deus, ele sempre está falando. E ele chama a atenção que até o tempo de Jesus, Deus falava através de profetas, Deus falava através de sonhos, Deus falava através de visões. Mas ele mostra claramente que Deus nos fala pela pessoa de Jesus, na pessoa de Jesus. É o Deus encarnado. A Bíblia, ela precisa ser entendida por nós como a voz de Deus. E John Piper, na sua experiência de viver um câncer, como ele relata no livro, ele mostra como que Deus falou ao seu coração. Porque nesse tempo há muita dúvida no coração das pessoas. Ontem participamos aqui com os nossos jovens de uma conversa e uma pergunta foi feita se isso é uma punição de Deus para o mal dos homens, o coronavírus. É sempre essa pergunta que se faz diante de uma catástrofe como essa e outras, mas também é uma pergunta pessoal. E isso é o que John Piper, ele relata no seu livro, a sua dúvida no coração. Será que a sua doença também é algo de punição de Deus? E é interessante como que a Bíblia respondeu a ele, a Bíblia nos responde no texto de 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10, quando Deus diz assim: Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E essa expressão aqui é importante, quer estejamos vigiando ou dormindo, ou seja, quer estejamos vivos ou mortos, do ponto de vista humano, nós estamos unidos a Cristo. Nada vai nos separar. É o apóstolo Paulo também que diz isso, que nada nos separa do amor de Deus. Nenhuma tragédia pode separar o homem de Deus. E é nisso que nós, como crentes, precisamos pensar nesse tempo. É isso que cada ser humano na face da terra precisa aprender de Deus. Cada pessoa precisa observar isso no dia a dia. Prestar atenção nos ensinos de Jesus. Observe bem que o final do versículo diz: vivamos em união com Ele. Nada pode separar. E isso falou profundamente ao coração de John Piper nesta hora, que ele estava ali preocupado diante dos exames que ele ia fazer. E é o que deve ocupar a nossa mente nesse tempo. Pensar que Deus está trabalhando a nossa união com Ele em qualquer tempo. Seja no tempo que estamos vivos ou quando morrermos. Isso não deve nos levar, claro, ao conformismo. Não deve fazer com que nós então pensemos: já se tudo está assim, eu posso fazer o que quiser na vida. Não é isso. Devemos pensar que os cuidados com a nossa vida são importantes. Os cuidados com a nossa saúde são importantes. Mas o que vai tranquilizar o nosso coração é a nossa segurança em Deus. Por isso que há um chamado para vir para a rocha, estar seguro nas mãos de Deus, estar firme nele. Essa rocha, ela é sólida para este tempo. É importante nós, como crentes, como discípulos de Jesus, aprendermos
que a rocha que é Jesus, ela nos firma neste tempo, neste mundo. Não é só uma questão da vida eterna, não é só pensar no pós-morte, mas é pensar no aqui e agora. Por isso que nós, no ensino da palavra de Deus, não nos firmamos nas cerimônias, na religiosidade. A nossa intenção como discípulos de Jesus é aprender dele, a andar com ele nesse tempo. Quando nós olhamos para a caminhada de Jesus, nos seus dias, com aqueles 12 homens, a multidão, e a gente sempre enfoca mais os 12 homens, porque eles estavam mais próximos de Jesus, mas nós sabemos que também existiam outras pessoas, mulheres, crianças, que andavam com Jesus. E a presença de Jesus no meio deles era sempre a presença de socorro, a presença de alguém que poderia dar a solução para aquele problema, ou fazer atravessar aquele momento difícil. Por isso, nos vários momentos da vida de Jesus, a gente vai perceber que os discípulos vão recorrer a Ele. É um momento de crise, é um momento de dificuldade, busque a Jesus. E Ele vai ter a palavra que vai acalmar a tempestade. É Ele que vai ter a palavra que vai dar segurança para esses nossos dias. E o apóstolo Paulo depois, no seu trabalho pastoral, no seu ensino, Paulo vai trazer essa segurança para os nossos corações. E uma das expressões que mais me impressiona na experiência de Paulo é ele dizer: eu sei em quem tenho crido. Isso dá uma tranquilidade muito grande. Eu sei em quem tenho crido. É tempo de tragédia, é tempo de saber em quem crer. É tempo de alegria, eu sei em quem eu creio. É tempo de expectativa, de dúvida, eu sei em quem eu creio. E isso nos leva justamente a saber que a mão de Deus, ela está sobre o coronavírus. É saber que a mão de Deus, ela está sobre todas as coisas. Nós não podemos nos desesperar. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 12: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. É sempre bom lembrar que a palavra esperança na Bíblia, ela tem um sentido diferente do sentido comum nosso, do nosso idioma, do português. Quando nós falamos que esperamos alguma coisa na nossa vida aqui no Brasil, existe a possibilidade de acontecer ou não. Estou esperando algo, pode ser que aconteça. Mas no sentido bíblico, a esperança é certeza, segurança. Vai acontecer. O apóstolo Paulo, em outro momento, ele diz: em esperança somos salvos. Não há nenhuma dúvida que nós somos salvos. Por isso que no ensino das Escrituras há uma importância muito grande em conhecer as línguas originais, o texto grego que foi escrito a Bíblia. Porque se nós mantivermos nosso ensino somente no conhecimento da nossa língua materna, o português, algumas palavras vão gerar dúvida, vão gerar um entendimento não claro daquilo que foi revelado. E quando Paulo diz: alegrem-se na esperança, a nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa realização, ela está na esperança segura que Jesus nos conduz, a nossa rocha. Ele é a rocha que nos mantém. E ele diz ainda: sede pacientes na tribulação. Não é fácil. Quando a gente está com uma dor, quando a gente está passando por uma dificuldade, ser paciente é muito difícil. Mas é Tiago que vai também nos ensinar a termos paciência,
Porque essa paciência, ela vai produzir em nós uma experiência com Deus. Quando eu relatei as várias tragédias na área da saúde que a humanidade já passou, isso nos dá experiência. Mortes aconteceram, é claro. Vamos lutar para evitar as mortes? É claro que sim. Há um ensino das Escrituras na preservação da vida. Isso é claro. Jesus curou muitas pessoas. Jesus nos ensinou a usar os medicamentos. A Bíblia ensina nós usarmos os recursos que existem à nossa mão. Mas nós sabemos que a morte está presente na história da humanidade. Não há como fugir disso. Mas devemos ter paciência ao suportar as tribulações. E ele termina dizendo, persevere na oração. A oração, ela faz uma diferença muito grande nesse tempo. Porque a oração, ela nos aproxima de Deus e aproxima daqueles que estão carentes. Nos aproxima de Deus porque nós vamos a Ele em busca, em confiança, mas nos aproxima daqueles que são necessitados. Nos aproxima dos nossos governantes, das nossas autoridades humanas, devemos orar por eles. Há um ensino claro nas Escrituras do Antigo Testamento, do Novo, que nós devemos orar pelas autoridades. Independente se as autoridades estão fazendo bem ou mal do nosso ponto de vista. O ensino é claro, vamos orar por elas. Paulo chega a dizer lá em Romanos 13, que com a ação das autoridades pode produzir paz ao nosso coração, mas também com a ação delas pode produzir muitos problemas. Por isso que devemos orar pelas autoridades, persevere em oração, lembrando que a mão de Deus está sobre todas as pessoas, inclusive as autoridades. Deus tem o controle de tudo. Talvez nós não tenhamos a compreensão exata, e isso incomoda o nosso coração. Nós não compreendamos tudo que acontece ao nosso redor. Por que que Deus permite tanta coisa? Por que que Ele não impede tantas coisas? Nós não sabemos. Mas a Bíblia é clara em dizer que Ele está comandando todas as coisas. Ele está direcionando as coisas. E Ele tem um alvo, Ele tem um propósito. E nós mantemos nossa fé nele. E aí nós podemos voltar para um texto bíblico que está em 2 Coríntios 12, 15, que diz assim: assim de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho, e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto. Devo ser menos amado? Paulo está mostrando que a missão dele era uma missão de amor às pessoas. Amar as pessoas. Nesse tempo que nós estamos vivendo as tentativas mais diferentes para amenizar o sofrimento, tudo isso deve ser visto como manifestação do amor de Deus. Trabalhar com as pessoas para que elas tenham uma vida melhor. E nessa vida melhor, elas possam compreender o quanto Deus as ama. O objetivo sempre da palavra de Deus é mostrar às pessoas que o amor de Deus, ele está constantemente agindo em favor da humanidade. João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo, não é só no sentido de amar as pessoas para levá-las para a eternidade, para a salvação, mas é no sentido de produzir um bem na vida das pessoas. O propósito do homem na terra é que ele viva bem.
E aí Paulo vai falar desse desgaste que ele tinha no seu dia a dia. Certamente que no nosso dia a dia de casa, para construir uma família, nós nos desgastamos. Desgastamos fisicamente, emocionalmente, desgastamos a nossa paciência uns com os outros. Mas é um investimento. E na vida espiritual, nós estamos sempre trabalhando esse desgaste em favor do outro, em bem do outro. Visto que esse é o amor de Deus que flui através de nós. É sempre importante pensarmos que a igreja de Jesus, os seus discípulos, eles estão aqui para servir a Deus. Fomos chamados para isso. Mas servir a Deus é servir ao propósito de Deus. E nesse tempo que a humanidade está sem rumo, as pessoas estão muitos desesperados, e nós temos visto as pessoas tirando a sua própria vida, porque ficaram sem razão de viver. Nós, como discípulos de Jesus, temos a palavra de esperança. Temos a palavra da segurança para as pessoas. Por isso que quando John Piper ele vai relatando a sua história neste livro, a gente vai percebendo que mesmo ele sendo um pastor já experiente, com os seus cabelos brancos, John Piper ele vai acumulando experiências nisso. E ele menciona algo interessante, que ele fala assim: não estou bem, mas sinto-me bem. E ele diz que na sua experiência ele percebeu que o estar bem é uma avaliação divina. Mas se sentir bem é algo que é do homem, que é momentâneo, que é da sua experiência diária. O sentir bem é quando nós estamos amparados. Estar bem é aquilo que Deus produz em nós, é algo divino. Nós nos sentimos bem quando nós nos sentimos seguros. E diante do que ele enfrentou, e ele fala do câncer que ele viveu e passou por ele passou a se sentir bem porque ele estava seguro nas mãos de Deus. Mas ninguém está livre de nenhum tipo de doença. Pode estar livre de um câncer, mas pode ter alguma outra coisa. Pode sofrer um acidente, pode ter um coágulo no cérebro, porque são coisas humanas. E nós estamos sujeitos a isso. Nós somos uma raça caída, uma raça que está sofrendo com o mal presente no mundo. Por isso que a nossa segurança, ela está no nosso Deus. E ele então vai caminhar para um texto que fala profundamente disso, que é Tiago capítulo 4, versos 13 a 15. Tiago capítulo 4, versos 13 a 15. E Tiago diz assim: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O vapor que Tiago vai comparar é algo que está presente no nosso dia a dia. É o vapor da neblina da manhã, que está diante de nós e logo desaparece. É o vapor da chaleira que ferve a água. É algo momentâneo, some aos nossos olhos. Diante de um Deus, que Pedro vai dizer que para ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, a nossa vida é um vapor. Nós passamos rapidamente,
E a rocha que é Jesus, que nós somos chamados para nos firmarmos nela, ela é a rocha eterna. Ela é a rocha que nos segura. É a rocha que não tem começo, não tem meio, não tem fim. É o Deus da eternidade. Essa é a rocha. Então, enquanto nós vivemos aqui, Tiago chama a atenção para a nossa vida duvidosa. A nossa vida é duvidosa. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. No ano de 2019, ninguém imaginava como seria o ano 2020. Não teve ninguém nesse planeta que fez uma adivinhação, um prognóstico. Ninguém apareceu dizendo que o ano 2020 seria dessa maneira. Mas nós estamos vivendo isso. Nós não sabemos o que vai ser o segundo semestre desse ano. Nós temos algumas expectativas da vida voltar ao normal. E talvez alguns estejam ansiosos para a vida voltar ao normal e poder retomar a sua jornada, construir, comprar, vender, fazer seus planos. Mas Tiago diz que a nossa vida ela é uma vida frágil. E ele nos aconselha então a dizer, se Deus quiser, a colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, que é a rocha de segurança. Se Deus quiser, viveremos. Se Deus quiser, nós faremos. Se Deus quiser, nós vamos construir as coisas. Se Deus quiser, vamos casar. Se Deus quiser, vamos plantar. Se Deus quiser, vamos ter filhos. Se Deus quiser, nós seremos ricos. Se Deus quiser, nós vamos avançar de forma maravilhosa. É se Deus quiser. Mas se Deus não quiser, Ele vai conduzir a vida para outros rumos. A expressão de Tiago nos leva a entender que nós estamos totalmente nas mãos de Deus. Totalmente. Não há como fugir das mãos de Deus. O futuro pertence a Ele. O amanhã pertence a Ele. Lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus trata da ansiedade, que é algo que faz parte da nossa natureza humana caída, a natureza humana que foi envolvida pelo pecado, Jesus vai tratando disso e fala no final para nós cuidarmos do nosso dia de hoje. Basta a cada dia o seu mal, ou seja, enfrente as suas lutas de hoje. Isso não nos isenta de planejarmos o futuro. Isso não nos isenta da responsabilidade de tratarmos sobre o dia de amanhã, de trabalharmos, de lutarmos, de estudarmos, de investirmos em nossa família. Mas isso mostra que nós vamos viver o hoje. Pode ser que o amanhã não aconteça. Tiago quer que nós olhemos para essa realidade. Se acontecer o amanhã, é Deus que vai nos conduzir. Vamos enfrentar o hoje. Vamos enfrentar as nossas lutas de hoje. E o amanhã vai pertencer a Deus. Este é o convite que o autor do livro nos faz. Venha para a rocha. Venha para o lugar seguro. Venha para o lugar onde você pode firmar os seus pés. Venha para o lugar onde você não vai ter o chão se movendo debaixo de você. Venha para onde você pode manter a sua vida segura, independente do que vai acontecer nesta vida e na eternidade. O convite de Jesus
é para vir a Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Quanta gente oprimida nesse tempo. Quanta gente olhando para o futuro e não conseguindo ver nada. É tão bom estar firmado na rocha. A rocha nos garante uma alegria muito grande, que é a alegria de Jesus. Saber que as coisas estão acontecendo, as coisas passam, as coisas andam, mas nós estamos seguros. Nós estamos firmes em Deus. Jesus chama você que está oprimido, chama você que está cansado de lutar, para vir a Ele. Venha a Jesus. Encontre nele razão para a sua vida. Encontre nele direção para o seu coração. Encontre nele tranquilidade para viver esse tempo. Busque no convívio dos discípulos de Jesus a união que Ele tem para nós. Esse é um tempo de ajuda mútua mais intensa. Esse é um tempo de nós nos auxiliarmos, de nós buscarmos pessoas que nos abençoem, que nos tragam palavras de esperança, pessoas que deem razão para que nós continuemos nossa jornada, pessoas que nos ajudem materialmente. Se faltar alguma coisa, se faltar o pão, se faltar o medicamento, se faltar a roupa, também nós nos ajudamos. Mas principalmente, e esse é o foco, vir a Jesus para saber que essa vida não termina aqui. Ela é um vapor, ela é passageira, mas ela tem um outro momento. Nós viveremos para sempre. E firmar-se na rocha é firmar-se para toda a eternidade. Em Jesus. Para não estar eternamente perdido também. Porque Jesus ensina essa verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não fique perdido, mas tenha vida e vida eterna. Vamos orar nesta hora? Obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor não nos deixa sem esperança. Obrigado porque o Senhor revelou a Tua palavra, mas obrigado porque o Senhor tem usado os servos do Senhor, com o pastor John Piper, para nos trazer a sua experiência, compartilhar a sua dor, para que nós possamos viver a nossa experiência nesse tempo. Abençoa cada coração que está ouvindo a Tua palavra, que sejam abençoados por Ti. E nós, como discípulos do Senhor, possamos continuar firmes, transmitindo a Tua palavra aos corações. Louvamos e bendizemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pelo seu tempo aqui, atento à palavra de Deus. No próximo domingo, nós vamos continuar falando sobre esse tema, para que possamos aprender mais de Jesus, com a experiência do servo do Senhor, pastor John Piper, aplicado à nossa vida, à palavra de Deus. Vamos continuar meditando nos ensinos do Senhor para o nosso coração. Deus abençoe esse dia, Deus abençoe a sua vida, abençoe seu momento familiar. Deus supra as suas necessidades em Cristo Jesus. É o que nós clamamos para todo o povo de Deus, para todas as pessoas na terra. Amém e amém.